Espero que esteja tudo bem com você, graça e paz, nesse dia maravilhoso que aprove o Senhor a nos permitir estar aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso devocional de hoje, nosso café com devocional, onde tem uma palavra para o teu coração. Começando essa manhã maravilhosa, hoje aqui é onde eu estou, tá um pouquinho frio, mas hoje tem uma palavra para o teu coração. E eu quero aqui já compartilhar. Vamos já enviando aviãozinho, coraçãozinho, convidando pessoas para estarem conosco nesta manhã abençoada. Um dia extraordinário para você, um dia extraordinário para sua casa, um dia extraordinário para a sua família. Hoje eu quero falar sobre o florescimento total. Vou até colocar aqui, ó. Falar sobre o florescimento total. Cimento total. O que é o florescimento total? Marlene, seja muito bem-vinda, exclusiva, ao nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre o florescimento total, que hoje Deus, Ele quer que você floresça, né? E às vezes nós olhamos para onde estamos e o lugar aonde nós estamos parece ser um local que não é muito bom para florescimento. Mas eu tenho uma palavra hoje boa para o teu coração. Qual é a palavra que eu tenho para o teu coração hoje? Que Deus quer que você floresça. Então vamos trabalhar sobre esse assunto, vamos conversar sobre esse assunto, vamos falar qual é o lugar que às vezes possa, que nós possamos estar, né, que possa não querer permitir o nosso florescimento, mas tem florescimento de Deus para você, tem florescimento de Deus para sua casa, tem florescimento de Deus para sua vida. E quando o convite de Deus é para que nós florescemos, nós precisamos entender como que se dá esse florescimento, quais são as adversidades que nós vamos passar diante desse florescimento. Então, olha só. A base que eu quero pegar hoje é o livro do profeta Ezequiel 37. Lá é uma passagem muito conhecida que fala sobre o vale de ossos secos. E eu já quero ler essa palavra para você. Olha só, eu vou ler até o versículo 7. Diz assim, ó. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tomar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. A estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Bom dia, Eliane, seja muito bem-vinda. Essa passagem que eu acabei de ler é uma passagem muito conhecida. Nós já ouvimos muitas ministrações, muitas palavras derramadas sobre o nosso coração sobre ela. Porém, hoje eu quero trazer uma reflexão aqui sobre essa palavra. Qual é a reflexão que eu quero trazer aqui? Esperar pelas promessas de Deus às vezes nos causam insegurança. E essa insegurança, ela vem com os seguintes questionamentos. Como será que vai acontecer? Como será que vai ser o desenrolar dessa promessa? E isso, muitas das vezes, traz a nós alguns sentimentos, como sentimentos de ansiedade, sentimentos de medo, sentimentos de frustração, sentimentos de falta de esperança, falta de fé. E como eu gosto muito de dizer,
Hoje, no mundo que nós vivemos, nós estamos vivendo em um mundo de muita tecnologia, muita informação. E tudo isso faz com que essas nossas emoções, elas estejam muito mais agravadas. É por isso que é necessário, bem-vinda, Paola, seja muito bem-vinda. É por isso que é necessário nós termos algumas atitudes. Quais são as atitudes que nós precisamos ter? Blindar a nossa mente e blindar o nosso coração. E isso vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso. Por quê? Porque nós somos bombardeados todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Se o nosso coração, se a nossa mente, ela não estiver blindada, nós vamos passar momentos de adversidade. Veja, nós devemos procurar vários lugares para que nós possamos blindar as nossas mentes. Então, vamos hoje meditar, porque quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos sim blindando a nossa mente e o nosso coração. Veja, essa palavra ela foi direcionada a uma nação que estava vivendo um cativeiro, o cativeiro babilônico. Então, se nós analisarmos como que estava o emocional, o social, o moral dessa nação, nós podemos resumir em uma única palavra. A palavra que nós podemos resumir para a nação que vivia no momento a qual o profeta estava profetizando, era uma nação que tinha a sensação de destruição. Ela tinha a sensação de fracasso, de ser uma nação fracassada. Quantas das vezes nós estamos com esse mesmo sentimento, frustração, ainda mais quando vira o ano, começo do ano, nós estamos com aquela sensação de estarmos frustradas, de estarmos sem umas condições. Todo o sentimento de derrota estava sobre essa nação. Mas o que me faz entender e ficar assim muito aliviado é que tinha uma pessoa que sabia aonde estava, porque a Bíblia começa a dizer nesse texto que a mão do Senhor estava sobre o profeta e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui dentro dessa nossa reflexão de hoje é que que a mão do Senhor, e se a mão do Senhor estiver sobre você, ele muitas das vezes nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por momentos que tragam dúvidas, nós vamos passar por momentos que não são muito confortáveis. A mão do Senhor levou este profeta ao vale. E esse vale não era um lugar agradável. Esse vale, ele não era um lugar que, se tivesse um cheiro, ele não teria os melhores cheiros. Por quê? Lá tinha já ossos têm bactérias, tem todas aquelas questões que não são agradáveis. Então, ele estava num lugar que não era agradável. Só que eu preciso que você entenda aqui. Mesmo o local não era agradável, ele estava aonde Deus havia o colocado. Então, olha só, entenda, Deus, ele às vezes permite que passemos por dificuldades, mas não é qualquer dificuldade. É uma dificuldade com propósito. É uma dificuldade que nós seremos levados para quê? Para que Deus nos fortaleça. O que me faz lembrar da história de Jó. Jó, ele tinha um problema. Ele foi acometido por problemas e aqueles problemas estavam debaixo da permissão de Deus. Era a vontade permissiva de Deus. Então, Jó, ele estava sendo direcionado pela mão de Deus. Então, ele estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Não era um lugar de conforto. Não era um lugar muito bom. Bom dia, Cris. Seja muito bem-vinda. Aqui no Face não tô conseguindo ver quem tá entrando. Mas não era o local agradável. Ter enfermidade, perder os seus filhos, perder os seus negócios, perder a sua fazenda não era o melhor lugar. Mas era um lugar que naquele momento Deus tinha algo para trabalhar em Jó. Tanto é que o texto, ele é muito claro que Jó, ele começa numa situação e quando ele termina a provação, ele termina em outro estado.
Tanto é que a Bíblia fala que quando ele termina, ele declara com a voz dele: olha, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. O que isso quer dizer? Aí ele termina dizendo assim: mas hoje eu te conheço de contigo andar. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Jó estava debaixo da mão de Deus, e quando eu falo debaixo da mão de Deus, era o lugar aonde Deus queria. Jó, quando ele termina o processo tendo uma intimidade com Deus. Isso não é extraordinário? Conta aqui nos comentários se isso não é extraordinário. Toda aprovação que vem sobre mim, que vem sobre você, é uma aprovação que ela vem com um propósito. E qual é o propósito? Que você estreite o seu relacionamento com Deus. Por isso que eu já quero fazer uma pergunta para que você reflita. É uma pergunta reflexiva. A primeira pergunta que eu quero fazer é: você está no lugar que o Senhor te colocou? A segunda pergunta é: o lugar onde você está te coloca dentro do centro da vontade de Deus? Porque, exclusiva, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes nós achamos que estamos debaixo dessa vontade, só que às vezes nós não estamos. E isso aconteceu comigo. Eu passei por um período, Vaninha, muito bem-vinda, exclusiva. Eu passei por um período da minha vida em que eu acreditava fielmente. E aí, a comunicação, no meu caso, com Deus estava turva. Eu não conseguia ver e eu achava que eu estava sendo direcionada por Ele e eu não estava. O lugar onde eu estava era um lugar errado. Mas Deus permitiu que eu passasse por esse lugar, ficasse nesse lugar, para quê? Para que eu crescesse. Hoje eu entendo com muita clareza como Deus fala comigo. E não para que eu não tenha dúvida, porque no momento que eu estive lá, o Senhor falou comigo e eu não dei ouvido à voz de Deus. Isso faz sentido para você? Se te fizer sentido, coloca aqui embaixo, faz sentido. Rose, seja muito bem-vinda, exclusiva. Saudades. Olha só, quando nós estamos debaixo dessa vontade, há um florescimento sobre a nossa vida. Porque o propósito de Deus é que nós florescemos. Porque quem floresce dá fruto. Quem floresce não permanece da mesma forma. Quem floresce tem mudança de atitude, sim, faz todo sentido. A Eliane tá falando aqui para mim: glória seja a Deus, louvado seja Deus. Olha só, além do mais, quando o profeta ele está debaixo da vontade de Deus, nós vemos que o texto nos fala que ele é compelido, ele anda por uma área grande, o texto diz isso. Olha só, aquele lugar onde ele estava era um lugar muito complicado. Por que era complicado? Por quê? O que ele vê? O que o processo, o que o profeta vê? Nossa, doutora, é para mim essa live, então receba aí, Paola, em nome de Jesus. Olha só, o que o profeta vê dentro do vale? Ele não vê alegria, não. Ele não vê dentro do lugar aonde ele está, que foi a mão de Deus que levou. Então lembre-se disso, né? A mão de Deus o levou. Então, o que ele vê? Ele vê morte. Ele vê destruição, ele vê ossos ressequidos, ele vê ossos branqueados pelo sol, ele vê miséria, ele vê o quê? Ele sente o quê? Ele sente um desespero. E o que ele vê? Ele vê a falta de potencial de vida. Então, olha só. Eu ministrei essa palavra ontem, onde eu estava, e o Espírito de Deus falou: ministre na live. Olha só, exclusiva. Ele vê a falta de potencial de vida. E se neste dia, se nesta hora,
se o sentimento que você tem é a falta de expectativa de vida, você tá achando aí que a sua vida não, o que você tá vivendo, a sua vida não deve prosseguir, que você tem que morrer, as tuas esperanças estão escorrendo pelas suas mãos, eu quero profetizar vida sobre você. Eu quero profetizar vida sobre os seus projetos, sobre a sua casa. E eu quero dizer como boca de Deus aqui neste lugar, nesta manhã abençoada, que Deus, ele não vai deixar você dentro desse vale. Então receba a vida aí, receba a força, receba a graça nessa manhã. Pare de reclamar. Pare de fazer birra por conta da sua situação. O que eu quero dizer com isso? Pare de reclamar e dizer, olha, eu não nasci para ser feliz. Olha, essa situação tá vindo sobre mim porque realmente eu não valo nada. Ah, porque essa situação está vindo sobre mim porque Deus não me ama. Eu vim aqui te dizer que não. Eu vim aqui te dizer que se no seu vale estiver desta forma, Deus está querendo te dizer que tem potencial de vida, porque Ele é a vida. Ele é a vida. Então receba a vida nesta manhã. Receba a vida neste momento. Receba a graça. Receba renovo em nome de Jesus. E olha só, o texto continua nos dizendo, e ele fala assim, ó. Quando ele anda por aquele lugar, que ele vê tudo isso que eu falei para vocês, o Senhor fala para ele assim, ó, então ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão a tornar vida? E aí sabe que o profeta ele fala assim, ó, quando o Senhor pergunta, poderão reviver estes ossos para o profeta fala assim, olha, como que vão reviver? O texto tá, eu tô conjecturando, o texto não diz, mas eu tenho a liberdade de conjecturar. Olha só, o que ele fala? O que o profeta deve ter falado, né? Claro que não tem esperança. O que o profeta poderia ter falado? Claro que não tem expectativa de vida. Ele poderia ter falado também, olha só tem devastação aqui? É claro que não vão poder reviver. Naquela situação, e eu preciso que vocês entendam isso, nessa situação do vale de ossos secos, não havia uma solução humana que indicasse qualquer mudança para que ocorresse o quê? Uma renovação daquele cenário. Por isso que o profeta, ele responde, Senhor soberano, o Senhor sabe. Quando ele diz isso, ele está dizendo o quê? Que a providência de Deus é capaz de tudo. E a segunda coisa que ele diz aqui, que eu entendo que ele diz aqui é que só Deus pode realizar obras inesperadas, porque esta é a especialidade dele. Então, veja bem, olha só, nesta manhã, que eu quero dizer para você que por mais que a situação esteja difícil, por mais que o momento esteja revolto, Deus, ele pode fazer florescer. Que florescimento ele vai fazer? Um florescimento total, um florescimento que traz vida, que te dá um alcance, que pode te revelar coisas extraordinárias. E aí o texto continua, no versículo 4, aí ele fala assim, ó, então ele dá uma ordem, profetiza a estes ossos. Por quê? Que era necessário o profeta profetizar. Por quê? Porque, na verdade, quando ele profetiza, ele faz um movimento de ação. Então, se no teu vale tá complicado, eu quero te convidar nesta manhã a ter um movimento de ação. Por quê? Quando nós agimos dentro do nosso vale, o que acontece? Nós temos fé. E aí você pode me perguntar assim, Dalila, como que eu posso profetizar dentro do meu vale? E aí eu vou te dar a dica desta manhã, que é uma dica extraordinária. Você profetiza dentro do seu vale quando você ora. Você profetiza dentro do seu vale quando você declara palavras de bênção sobre essa situação.
Você profetiza dentro do vale quando você lê a palavra de Deus. Quando você se achega a Deus, você está profetizando dentro do seu vale. E quando você profetiza dentro do seu vale, algo começa a acontecer. Começa a haver uma ação. Olha só. E aonde está isso no texto? A Bíblia diz que quando ele começou a profetizar, quando ele começou a lançar palavras de vida sobre aonde havia morte, a Bíblia fala aqui no versículo 7. Enquanto profetizava, houve um barulho. Olha só. E esse barulho tinha um som de chocalho. E os ossos começaram a juntar, osso com osso. Os ossos foram cobertos com tendões e carne, depois pele, mas não havia vida. Olha só, se o profeta não tivesse profetizado, se o profeta não tivesse agido, não teria como ter o movimento do vale que teve. E aí, a Bíblia continua que quando ele olha que está tudo montado, ele vê o seguinte, ele não para. Né? Quando a situação começa a se alinhar, ele não para, mas ele continua. A seguir ele disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre desses mortos para que vivam. Aí o profeta profetiza, e quando ele profetiza, a Bíblia diz que eles receberam vida, o Espírito entraram neles e eles receberam vida e puseram-se de pé e eram um exército enorme. Olha, isso é muito extraordinário. Meu convite é, haja no meio do teu vale, faça a situação, porque somos nós que fazemos. Eu disse aqui que Deus é o Deus da providência e é capaz de tudo. Eu disse aqui que Deus é capaz de realizar obras inesperadas, porque é a especialidade dele. Então, a nossa função é agir no meio do vale. Porque às vezes nós estamos no meio do vale, aí no meio do vale nós paramos, nós choramos, nós maldizemos, nós estacionamos, nós estagnamos. Mas no meio do vale, a ordem hoje para a sua vida é: haja, reaja, faça uma aliança com Deus se você ainda não tem uma aliança com Deus. Aceite Jesus, renove o pacto da aliança, volte para Ele. Faça o seu vale aí, ó, se movimentar, porque quando o seu vale movimentar, haverá junção de ossos, haverá junção de tendões, haverá junções de pele, porque é isso que a palavra de Deus diz. Foi uma restauração parcial? Não! Bem-vinda, Lu! Ontem foi muito extraordinário, ao ponto que essa palavra queimou no meu coração, que eu tô repetindo nessa live hoje. Olha só, ao ponto do que? De quando nós estivermos olhando para o nosso vale, nós vamos entender que quando nós movimentarmos o nosso vale através da oração, atitude de fé. Ô Maria, bem-vinda. Daqui a pouco eu vou ligar para você. Atitudes de fé, obediência. Por quê? Porque nós só conseguimos movimentar o nosso vale quando nós estamos em obediência ao nosso Deus. E isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão. Mesmo com a sua falta de fé, a sua pouca fé, obedeça. Esteja aonde Ele quer, porque a restauração vai ser total. Porque quando isso acontecer, um novo ciclo vai se iniciar na sua vida. A renovação vai ser completa. Renovação física, renovação moral, renovação emocional e renovação espiritual. É tudo isso que Deus tem para florescer no lugar aonde você estiver. Então receba esta palavra, seja abençoada por esta palavra. Que o dia de hoje você tome posse dessa palavra. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem um novo florescer para sua vida. E eu quero orar por você na manhã deste dia. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você não puder, aonde você estiver, ligue o seu pensamento com o trono da graça.
Querido Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de bondade, nesta manhã abençoada, nós estamos aqui, Senhor, nesse devocional, ministrando a Tua palavra, falando a Tua palavra, porque tem muitas pessoas, Deus, que estão vivendo o vale da desesperança, que estão vivendo, Senhor, o vale da devastação, que estão vivendo o momento, Senhor, que estão colocando, Senhor, a sua crença, a sua fé, aquilo que acreditam, Senhor, em xeque. Mas no dia de hoje, Senhor, eu vim aqui para dizer para essas mulheres, para esses homens, que eles precisam se colocar em pé e eles precisam agir dentro do vale. Eles precisam, Senhor, agir dentro dessa situação. Eu sei, Senhor, que não é fácil, mas, Senhor, a Tua palavra diz que é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá graça, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que mostra o caminho que devemos seguir. Então, Deus, nesta manhã eu quero já profetizar. Deus, dê ordem aos Teus anjos a respeito da minha irmã, do meu irmão, Senhor. Dê ordem ao respeito da Tua filha. E nesta manhã, todo o espírito de morte, todo o espírito, Senhor, que vem querer tragar, frustrar os planos, os projetos, em nome de Jesus, caia por terra. Deus, que o Teu filho, a Tua filha, receba força para continuar, porque Deus, apesar que no deserto ou dentro do vale esteja difícil, o Senhor tem coisa nova para fazer, porque eu disse nesta manhã que a providência do Senhor é capaz de fazer tudo. A providência do Senhor pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Nesta manhã, Senhor, eu profetizo força, eu profetizo graça e eu profetizo vida em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Receba nesta manhã em nome de Jesus. Chegamos ao final da nossa live. Mas terça-feira nós estaremos aqui mais uma vez para ministrar essa palavra rema. Não esqueça, coloca aí o despertador para avisar que nós estaremos aqui às 9 horas da manhã dentro da nossa live. Receba graça, força no dia de hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração. Terça-feira nós estaremos aqui, eu espero você. Muito obrigada, Deus seja louvado pela sua vida.